A gente percebe um aumento dos voos internacionais, né? Passamos a ter voos internacionais todos os dias da semana. Quarta e sábado nós temos 4 voos, é uma movimentação muito grande para o tamanho da equipe que a gente tem, né? E a perspectiva é que aumente mais ainda, inclusive com o voo Shasta, que devem ser contratados para a COP30, e também para atender os signatários que vão chegar, né? Os presidentes, os primeiros ministros que devem chegar para a COP30. Existe uma previsão inicial de 150 aviões. A gente sabe que o aeroporto de Belém não tem onde estacionar 150 aviões, então a gente está fazendo uma programação aí de 1 hora, a cada 1 hora atender uma comitiva dessa e esse avião ser direcionado para aeroportos aqui próximos, né? Hoje nós temos, ela dá uma flutuada, nós temos de 20 a 30 pessoas, tá? Mas eu estou pedindo para a COP30 o reforço de outros lugares do Brasil de mais 40 pessoas. Que aí eu vou ter, a equipe que eu tenho aqui de plantão todo dia, eu vou ter 4 equipes de plantão que vão atender tanto os voos normais aqui, 2 para atender os voos oficiais, né? E 1 volante que eu posso precisar para atender um porto, alguma coisa extraordinária, assim eu vou ter uma equipe sobrando só para atender isso. A gente acredita que dessa forma vai conseguir fechar toda a questão aduaneira da COP30. A expectativa não tem números oficiais, mas a administração do aeroporto, mas as companhias aéreas têm a intenção de dobrar o número de voos internacionais, né, e cerca de 50% os nacionais. Mas isso é uma expectativa, não tem número realmente definido, entendeu? Não é um número fechado, né? Isso. O imposto de importação, principalmente de bagagem, não é um imposto que tem o viés arrecadatório, tá? A gente tem mais para controle mesmo e para proteção da indústria nacional. A gente tem uma indústria, né? Você tem aqui produzindo bolsas, calçados, roupa, eletrônicos e tem um custo disso, né? Então, às vezes, você vai num local que não tem esse custo e você compra um produto mais barato e você vem com uma competição predatória, né? Então, a gente precisa ter esse controle. Mas a gente gosta sempre de deixar claro o seguinte, nosso trabalho aqui no aeroporto em relação à bagagem não é aquela pessoa que foi ali, comprou 5 blusinhas de cores berrantes e traz aqui a R$ 3,99 para dar de presente para os parentes, não é nada disso. A gente se preocupa sim, a pessoa que traz aí 50 celulares, nós já aprendemos uma pessoa aqui com 400 celulares, por exemplo, né? Dentro de uma mala. Dentro de 2 malas, né? Se você for fazer uma conta rapidinho, 400 celulares a $1.000 dá $4.000. Vezes 6, dá R$2.400.000 de celulares. Quer dizer, você é uma situação que não pode acontecer, né? Porque tem empresas registradas aqui que importam esses mesmos celulares e vendem pagando os tributos. Dessa forma vai ser uma competição predatória. Então é esse o nosso objetivo, né? E para isso nós temos vários sistemas que fazem controle, fazem seleção, estudam os pacientes que vêm os passageiros que vêm no voo, e aí a gente seleciona os passageiros, porque também se a gente for fazer a fiscalização em todos os passageiros do voo, você vai levar 4 horas para liberar e não é essa a intenção. A gente hoje em dia trabalha aí de 50 a 1h30 a gente consegue liberar um voo internacional. Por quê? Porque você vai exatamente naqueles passageiros que demonstram ter o maior risco, a famosa análise de risco, né? E tem muito sucesso, assim, nesses. E tem um detalhezinho, uma questão interessante, que hoje em dia você tem um produto que passa muito por aqui que chama-se bolsa de madame. Na verdade, o que acontece? São bolsas que têm preços que, assim, a classe trabalhadora vai trabalhar a vida inteira e não vai ter o equivalente a um preço de uma bolsa dessa, né? Você vê bolsas aí que chegam de R$80 mil, a bolsa chega a quase R$1 milhão, né? Então, assim, o nosso país não é um país que tem necessidade, né? Tem uma população que tem necessidades. Então, isso é um produto muito supérfluo. Tem que ser realmente tributado, né? Não tem necessidade. Nós temos aqui uma indústria forte de couro, uma indústria forte de bolsas, então a gente tem que proteger essa indústria, principalmente numa situação dessa. São bolsas exclusivas, não vou citar nome de marcas, porque, enfim, a gente não pode, né? Mas, assim, valores que eu, antes de trabalhar aqui, não tinha nem noção que era tão caro assim uma bolsa dessa, né? E, às vezes, acontece da pessoa trazer 4 bolsas dessas, né? Você, rapidinho, faz uma com R$400 mil.
Aí você vai fazer a tributação disso, vai dar em torno de mais de 150 mil reais. Quer dizer, a pessoa que tem condições de pagar 400 mil reais numa bolsa tem que ter consciência que tem que fazer a parte dela enquanto tributação, né? Enquanto divisão de renda e arcar com esse custo do produto tão sofisticado como esse. Quando paga, o passageiro leva o produto, né? Quando não paga, ele sofre um processo que a gente chama de perdimento, né? Leva 90 dias para defesa e tudo mais. E após isso vai a leilão, né? Nós temos leilões aqui de 3 em 3 meses, assim, muito concorridos, sabe? A gente se surpreende, às vezes os produtos são arrematados 7 vezes o valor que nós colocamos, sabe? Então, mas aí o que acontece? Você traz de volta aquele tributo que o país precisa para a escola, para a saúde, para uma série de coisas, para a segurança, para uma série de coisas. Para destinar esse valor. E com essas pessoas que, no caso, por exemplo, dos 400 celulares, né, que é um número muito exorbitante, né? Nenhuma pessoa usa essa quantidade de celular. Isso. E o que acontece com esse passageiro, né? No momento dessa apreensão, se caso não ele tem a opção de pagar o tributo ou não? Não, aí o que acontece? Quando a quantidade é muito grande, configura comércio. Para você fazer comércio, você precisa ter uma pessoa jurídica, né? A não ser que seja artesanato, que aí artesão não precisa. Mas produto eletrônico, ela tinha que ter um CNPJ, tinha que ser uma pessoa jurídica, né? Mas o que é que vai acontecer? Após findar o processo todo de perdimento e tudo mais, ela vai ser representada para fins penais junto ao Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal, achando que se for o caso, vai processar e ela vai responder por crime de contrabando ou descaminho. A população que vem participar da COP, o viés é completamente diferente, né? Primeiro que é uma população de cientistas, estudiosos, né? Eles vêm, na verdade, para conhecer a Amazônia, né? Para conhecer a nossa realidade, para discutir a questão meio ambiente, né? Então não deve ser muito. E nós vamos fazer uns processos especiais para quem está trazendo os equipamentos. Por exemplo, uma equipe de jornalismo que vai fazer a transmissão, sei lá, da Hungria. A gente vai fazer um documento especial, ele chega, declara o que ele tem, e quando ele for embarcar de volta, só confere o que ele tem e vai embora, como se fosse, a gente chama de admissão temporária, para não ficar muito burocrático, porque se a gente for fazer o processo normal, a gente vai passar aqui 50 dias e não libera todas as mercadorias e todos os produtos. Aqui tem umas coisas curiosas, a gente já pegou na fiscalização um cidadão trazendo um peixe, sabe? Um peixe, que é um peixe que dá no Suriname, ele queria vir trazer para a família aproveitar, assim, experimentar, né? Mas ele não se deu trabalho nem de congelar o peixe, ele enrolou no plástico e colocou dentro da mala. Quando ele chegou, chamou a atenção, sabe? Uma coisa errada aqui, vamos ver. Aí abrimos e aí a Vigiag trabalha junto com a gente, né? A Polícia Federal e a Anvisa recolheram imediatamente porque é proibido, né? Produtos com destino à alimentação, eles têm que ser industrializados porque eles têm o CIF e o CIF internacional no caso do local onde ele veio. Então não pode trazer, se você trouxer, por exemplo, vou trazer uma dúzia de maçã de Portugal. Não pode. Só se a maçã vier embalada e com certificado de qualidade, assim, né? De controle, né? Entendi. Costumo orientar muito o pessoal que gosta de levar o pó para fazer tapioca, né? A goma, né? E ela parece muito com a cocaína, né? Então a gente orienta sempre para levar industrializado, fechado direitinho, porque é muito comum quando chega no destino a fiscalização lá abrir e testar para ver se não é cocaína. Aí cosmético também, né? Tem um problema também cosmético. Que alguns acusam alguns testes para droga. E são dois processos bem diferentes. Assim, a Receita Federal está tendo uma visão bem estratégica com a gente aqui. Então, desde do ano passado, tanto que o Welter do último concurso, nós recebemos 11 servidores. Eu acho que tinha 2 décadas que não se recebia tantos servidores assim do mesmo concurso. E agora vai ter a segunda chamada, vem bastante servidores também. Então, assim, a gente tem uma defasagem de servidores muito grande. E
eu acredito que um dos legados da COP para a gente é você conseguir chegar num nível de equilíbrio, entendeu? Não vamos ficar numa situação confortável, mas não vamos também ficar na situação que estava dramática, assim, para trabalhar. Aqui, especificamente, o aeroporto está sofrendo uma ampliação que vai ampliar justamente na nossa área. Então, a nossa área de trabalho, quando ficar pronta aqui, vai ficar muito mais confortável, vamos ter mais dormitórios, vai ficar muito mais fácil de trabalhar. E, principalmente, o Porto de Outeiro, que está proposto para a COP, vai ser realmente um avanço muito grande. Nós vamos ter, além de Barcarena, que já é um porto muito grande, nós vamos ter o Porto de Outeiro uma condição muito boa para operar, tanto navios de turismo como navios de carga, com até uma pretensão futura, que aí na COP30, de ter um outro terminal de containers em Outeiro, na ampliação que vai ser feito lá. Então, assim, as perspectivas são muito grandes e o legado realmente na área de comércio exterior vai ser bem marcante.